Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Marcelo e se você é meu aluno, deve estar aqui para a solução da lista de exercícios sobre deslocamento e velocidade média. Se você não é meu aluno, muito bem-vindo, espero que goste. É uma lista de 10 exercícios que serão rapidamente resolvidos, ok? Então é isso, pessoal. Sem muito mais, bora para a resolução. Primeiro exercício. Um carro parte do quilômetro 12, tá aqui o primeiro quilômetro, de uma rodovia e desloca-se sempre no mesmo sentido até o quilômetro 80. Esse é o quilômetro 80. Determine, então, o deslocamento do carro. Então, ele estava aqui no quilômetro 12 e ele seguiu o deslocamento dele pela rodovia, pessoal, até o quilômetro 80. Qual foi o seu deslocamento? Qual foi o seu ΔS? Nós sabemos que para calcular o deslocamento, pessoal, ΔS é igual à posição final menos a posição inicial. Se esse carro partiu do 12 em direção ao quilômetro 80, a posição final dele é lá no quilômetro 80. Então, o ΔS é igual a 80 menos a posição inicial, que era lá a plaquinha do quilômetro 12. O ΔS, então, é igual a 80 menos 12, o que nos dá 68 quilômetros. Bem tranquilo o deslocamento, né, pessoal? De novo, para o deslocamento, só importa as posições finais e posição inicial. E basta fazer uma posição menos a outra. É assim que a gente acha o nosso deslocamento. Tranquilo? Próximo exercício. Um automóvel deslocou-se do quilômetro 20 até o quilômetro 75 de uma rodovia, sempre no mesmo sentido. Então, mesmo tipo de exercício. Ele está lá no quilômetro 20 e se desloca até o quilômetro 75. Note que ele foi sempre na posição crescente. O ΔS é a posição final, 75, menos a posição inicial, 20. Nesse caso, o ΔS é onde ele chegou menos de onde ele saiu, o que nos dá 55 quilômetros. Bem tranquilinho, né? ΔS pode dar negativo? Pode, pessoal. Se ele estiver voltando na rodovia, o ΔS pode dar negativo, tá? Já vamos ver esse tipo de exercício. Um caminhão faz uma viagem a partir do quilômetro 30 de uma rodovia até o quilômetro 120 da mesma. Depois ele retorna ao quilômetro 20. Opa, vamos tomar cuidado. Ele saiu do 30 e aí na rodovia ele seguiu e foi até o quilômetro 120. Então o caminhão está indo no sentido positivo. Só que quando chega lá no quilômetro 120, ele retorna até o quilômetro 20 dessa rodovia. Lembre-se que para a gente, pessoal, só importa a posição inicial, não é isso? E a posição final, não importa onde ele foi. Neste caso, nos vai interessar apenas os números 30 e 20. O deslocamento é igual à posição final menos a posição inicial. Então, o deslocamento é aonde ele chegou, a posição final é 20. Menos a posição inicial de onde ele saiu, menos 30. O deslocamento, nesse caso, deu negativo, menos 10 quilômetros. Professor, mas ele andou até os 120 e voltou. Lembrem-se, de novo, que deslocamento só nos interessa de onde eu saí e aonde eu cheguei, que é diferente de distância percorrida. A distância percorrida eu vou somando tudo que eu vou caminhando, cada pedacinho ao longo do meu dia, ou ao longo de toda a viagem. No deslocamento, só importa de onde saiu e aonde chegou. Beleza? Vamos dar sequência para o exercício 4. Um boi sai da posição 0 de uma estrada e vai até a posição 5 metros. Então, o boi saiu da posição 0. Aqui o nosso belo boi. Sou ótimo para desenhar boi, não é isso? Que maravilha! E ele saiu da posição 0 e foi até a posição 5 metros. E depois retorna para a posição 0. Ué, o boi saiu do 0, foi para o 5 e voltou para o 0. Note que a posição inicial dele é exatamente que a posição final. Se as posições são iguais, pessoal, significa que o deslocamento vai ser 0. Como eu faria a conta? Bom, o deslocamento é a posição final menos a posição inicial.
Nesse caso, tanto a posição final quanto a posição inicial eram o ponto zero. 0 menos 0 nos dá que o deslocamento fosse, ou melhor, que o deslocamento foi 0 metros. Ah, professor, se ele tivesse saído, sei lá, o seu boi tivesse saído da placa 10 e ele andasse e voltasse até a placa 10. Se isso acontecesse, pessoal, nós teríamos 10 menos 10, que daria 0 do mesmo jeito. Se ele saiu de um ponto e retornou para o mesmo ponto, o deslocamento será 0. Tá fácil, né? Tá muito tranquilo o deslocamento até agora. Lembre-se que deslocamento é sempre posição final menos posição inicial. Um carro retorna do quilômetro 100 ao quilômetro 85. Então, o carro estava lá no quilômetro 100 e ele retornou até o quilômetro 85. Ele fez esse deslocamento contra o sentido dessa nossa estrada, dessa nossa via. Se esse carro faz esse deslocamento do 100 para o 85, quanto que é o ΔS dele? Determine o deslocamento entre as duas posições. O deslocamento é a posição final, 85, menos a posição inicial, 100. Nesse caso, notem de novo que nós teremos um deslocamento negativo. 85 menos 100 é como se eu devesse 100 e só tenho 85 para pagar. Por isso eu fico devendo 15 ainda. A posição, ou melhor, o deslocamento é menos 15 quilômetros. E aí, pessoal? Tranquilo até agora? Bora para o exercício 6, um pouco mais calmo, que agora a gente vai mudar de deslocamento para velocidade média. A primeira coisa é lembrar como calcula a velocidade média. Ela nada mais é do que o ΔS sobre o ΔT, ou seja, o deslocamento, ok, sobre o tempo, ou o intervalo de tempo. Vamos ao exercício que ficou como nosso primeiro exemplo. Quando o brasileiro Joaquim Cruz ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Los Angeles, ele correu 800 metros, o deslocamento dele, em 100 segundos. Já deu o tempo. Essa velocidade média ficou muito fácil porque eu não preciso calcular o deslocamento. Já foi dado o deslocamento, 800. Também não preciso calcular o intervalo tempo. Já disse que ele gastou 100 segundos para percorrer tudo. 800 metros dividido por 100 dá 8 metros por segundo. Realmente ele correu muito. Tranquilo o exercício 6, né? Fica de olho na fórmula da velocidade média, que nós vamos continuar usando. 7. Suponha que um carro gaste 3 horas para percorrer a distância de 45 km. Nesse caso também já foi dado a distância que ele percorreu. Esse M ficou feio, hein? Já deu a distância que ele percorreu, já deu o meu ΔS e já deu o meu ΔT. Qual a velocidade média desse carro em quilômetros por hora e também em metros por segundo? A velocidade média é ΔS sobre ΔT. O ΔS, 45 km, num intervalo de tempo de 3 horas. A velocidade média é 45 dividido por 3, 15 km por hora. Professor, como o senhor sabe que é quilômetros por hora? Porque eu peguei a distância que estava em quilômetros e dividi pelo tempo que estava em horas. Só que quanto isso dá em metros por segundo? Uma regrinha de transformação? Como passa de quilômetro por hora para metros por segundo? Bom, a passagem de quilômetros por hora para metros por segundo e vice-versa é com relação ao número 3,6. De quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Por exemplo, 10 metros por segundo, multiplica por 3,6, são 36 quilômetros por hora. Então eu tenho que pegar essa resposta de 15 quilômetros por hora e dividir por 3,6, não é isso? Quando eu fizer a divisão de 15 por 3,6, vai dar 4,16 e aí uma dízima, metros por segundo. Essa é a solução do exercício 7. Tranquilo, né, pessoal? Beleza, né, pessoal? Agora um pouquinho de atenção que o exercício 8 é
pouca coisa diferente, porque não foi dado o deslocamento nem o intervalo de tempo. Um automóvel passou pelo marco 30 km da estrada às 12 horas. Então, lá na plaquinha de 30 km, ele estava nessa posição quando o horário eram 12 horas, o nosso carrinho. Bom, a seguir ele passou pelo marco 180, então ele foi até lá no 180, às 14 horas. Notem que eu tenho deslocamento e o intervalo de tempo. A velocidade média é ΔS sobre ΔT, não é isso? Vou continuar aqui. Então, a velocidade média é ΔS. Como eu acho? Posição final menos a posição inicial. Aonde ele chegou, menos de onde ele saiu. E o intervalo de tempo? O horário que ele chegou, menos o horário que ele saiu. Por isso fica simples agora a solução. 180 menos 30, 150. 14 menos 12, 2. 180, ou melhor, 150 já, tá? A velocidade média é 150 dividido por 2, que dá 75 km por hora. Tá resolvido o nosso exercício 8. Tranquilo, né? 9. No verão brasileiro, as andorinhas migram do hemisfério norte para o hemisfério sul numa velocidade média de 25 km por hora. Opa, nesse deu a velocidade média, 25 km por hora. Elas voam 12 horas. Opa, deu o ΔT. Com a distância em quilômetros e em metros percorridos por elas em um dia. Então, ele quer saber qual é o deslocamento para facilitar. A velocidade média é ΔS sobre ΔT. Note que o que eu quero descobrir nesse exercício, pessoal, é o ΔS. Por isso, eu vou substituir os valores que eu tenho. Velocidade média, 25. O deslocamento eu quero saber, o ΔS, e o ΔT, 12 horas viajando. Basta multiplicar, então, cruzado. Se não tem ninguém debaixo do 25, eu posso colocar o número 1. 1 vezes ΔS, ΔS. 12 vezes 25 dá 300. E agora? É quilômetro ou é metro? É quilômetro ou é metro? Ora, era quilômetro por hora. Então, elas voam 300 quilômetros. O exercício quer a resposta tanto em quilômetros quanto em metros. Cada 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, basta pegar esse valor e multiplicar por 1000. O ΔS é de 300.000 metros, ou 300 quilômetros. Essa é a resposta do exercício 9. Para fechar a lista, uma pessoa andando normalmente desenvolve a velocidade de 1 metro por segundo. Deu de novo o V, ó. 1 metro por segundo. Que distância? De novo o ΔS. Essa pessoa percorrerá andando durante 2 minutos. O ΔT de 2 minutos. Aqui nós temos um problema, porque aqui está em metros por segundo e aqui o tempo está em minutos. Então eu tenho que passar o tempo de minutos para segundos. Cada 1 minuto tem quanto, pessoal? Isso aí, 60 segundos. Então 2 minutos é 2 vezes 60, 120 segundos para começar a nossa conta, não é isso? Vou colocar aqui então ΔT de 120 segundos. Sabemos que a velocidade média é ΔS sobre ΔT. A velocidade média é 1. O ΔS eu quero descobrir. E o ΔT é 120 segundos caminhando. Multiplica cruzado. ΔS vezes 1 que está aqui de baixo é ΔS. 1 vezes 120, 120 metros. Simplesinho assim. Tranquilo, né? E aí, pessoal? O que acharam da lista? Estava muito fácil, né? Tranquila, fácil de se resolver. Se você é meu aluno, eu volto a falar. Lembre-se de estudar também encontro de dois móveis lá na função horária do movimento uniforme. Se você não é meu aluno, eu recomendo que olhe esse próximo tópico de movimento uniforme, que vai estar aqui no finalzinho do nosso vídeo para vocês clicarem e assistir a aula sobre encontro de dois móveis. Tá joia? A vocês, bons estudos e até breve.